Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E se você não assistiu Jake Paul versus Anthony Joshua ontem, a gente vai falar de tudo que aconteceu nesse evento de boxe e principalmente o porquê que o Jake Paul saiu como grande campeão, mesmo tendo sido nocauteado no 6º round. Essa luta estava envolta em polêmicas. Para quem não sabe, o Jake Paul supostamente ia lutar com Gervonta Davis, que é um cara da categoria de 61 quilos, e acabou lutando com o campeão peso pesado de boxe, Anthony Joshua. Ou melhor, ex-campeão. E eu vou te falar, pra mim, ficou feio pro Anthony Joshua. Só tem duas alternativas. Supostamente, ele esperou para nocautear o cara no 6º round, ou então ele não estava conseguindo nocautear o Jake Paul, o que ficou muito feio para ele. Meu brother, é impossível pensar há 5 anos atrás que o Jake Paul conseguiria lutar com um peso pesado no boxe e durar 6 rounds. A gente vive num universo paralelo. Outra coisa que eu tenho para falar, tudo isso que vocês estão vendo de boxe, quem começou de novo foi Logan Paul e Jake Paul. Se não tivesse isso, velho, pra mim o boxe estava morto na mídia, tá? Os caras ainda ganham muito dinheiro, os caras ainda são muito maiores do que o MMA, mas uma hora isso vai acabar, porque o evento de boxe tem várias falhas e a gente vai comentar sobre tudo isso hoje. E também tem o Anderson Silva nocauteando o Tyron Woodley. Ele tem 50 anos, nocauteou brutalmente o Tyron Woodley. Tá aqui o vídeo dele, ó. A gente vai falar desse vídeo também, beleza? Então, antes da gente continuar, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida e vamos embora para o vídeo, beleza? Primeira coisa que eu tenho para falar é isso. Jake Paul, grande campeão da noite, apesar dele ter sido nocauteado no 6º round, ele já durou muito mais do que o Francis enganou. Tá aqui uma foto dos dois. Segundo round foi brutalmente nocauteado pelo Anthony Joshua e o Jake Paul demorou 6 rounds. Isso aí gerou muita especulação, tá? Gerou muita especulação. A minha impressão também é que no primeiro round essa porra tava armada. É supostamente, tá? Então eu vou usar de palavras aqui controladas para não sofrer um processo, para que a máquina da Netflix e o Jake Paul não me destrua completamente, beleza, velho? Mas eu vou te falar, quando eles tocaram luva, eu falei, porra, essa porra tá parecendo marmelada, cara. Tá parecendo marmelada, porque na minha opinião, o Anthony Joshua, se quisesse, tinha nocauteado o Jake Paul no primeiro round. Só que o resultado do 6º round mostrou que realmente ele poderia nocautear como nocauteou e não tem como falar que a luta foi comprada, porque como eu mostrei aqui, tá aqui, ó, uma pancada absurda na boca, quebrou o maxilar em 2 lugares, fica claro que a luta não foi armada. Cara, ninguém ia tomar um soco desse aqui com a luta armada. Não acho que a luta foi armada, pelo menos supostamente não até o 6º round. Até porque, dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse foi o nocaute que ele aplicou no Jake Paul, tá? Então, vou colocar aqui para não tomar nenhum tipo de copyright, mas tá aqui. 6º round ele já tinha encurralado o Jake Paul por muito tempo, e aí ele vem com a pancada derradeira aqui, ó. Meu irmão, dá uma olhada nesse soco aqui, cara. Pegou completo com a cara dele aqui, ele tava com a guarda baixa e entrou aqui, ó. Quebrou literalmente em 2 pedaços o maxilar do Jake Paul. Não sei se ele vai se recuperar disso aí. Foi uma pancada muito forte, tá? Então não tem como dizer que a luta foi armada. Mas, revendo as duas lutas, a atividade que o Anthony Joshua imprimiu na luta contra o Ngannou não foi a mesma do que a do Jake Paul. E aí eu te pergunto, por que será? Será que foi o tamanho? Como o Ngannou não tem tanta mobilidade, os dois já foram pro embate? Uma coisa que a gente já pode falar é o seguinte, o Jake Paul realmente correu a luta toda. Pode ter sido isso também. Ele realmente correu a luta toda e depois ficou cansado. Ele teve bons momentos, a gente vai mostrar alguns dos bons momentos que ele teve. Ele soube também fazer com que catimbar a luta. Ele catimbou demais a luta. Então o que ele fazia? Primeiro round, movimentando, correndo. Segundo round, ele começou a clinchar. Então ele clinchou pra caralho nessa luta. Terceiro round, o clinch já não estava funcionando, ele começou a jogar o direto e entrar de queda. Algumas pessoas dizem que ele entrou mais de queda nessa luta aí do que o próprio Jamahal Hill na carreira. Tá aqui, fun fact. Jake Paul tentou mais quedas nessa luta do que o ex-campeão do UFC Jamahal Hill fez na carreira inteira.
Então, esse foi um dos modos de catimbagem que o Jake Paul fez. Ele entrava de queda, não tomou nenhum ponto por isso. Daqui a pouco, ele ainda fintou que tomou uma joelhada num esporte que nem tem joelhada. Ele falou que tomou uma joelhada no saco. E o juiz esperou 2 minutos para a luta voltar. Então ele estava usando de todas as malandragens para se manter na luta. E uma coisa que eu tenho para falar a vocês é o seguinte: há 5 anos atrás seria inadmissível você pensar no Jake Paul lutando com um campeão mundial de boxe, mas ele lutou e fez melhor do que o Francis Ngannou, ex-campeão peso pesado do UFC. Durma com essa notícia aí, meu brother. Jake Paul, um youtuber, fez melhor do que o Francis Ngannou. E por isso que eu te digo que ele saiu maior. Apesar dele ter sido destruído, apesar dele ter sido mogado, ele saiu maior do que o Francis Ngannou. Ninguém tá falando da derrota do Jake Paul. E pra mim ficou muito feio pro Anthony Joshua, cara. Qualquer coisa que não fosse o Anthony Joshua nocautear ele no primeiro ou no segundo round, ficaria muito feio pro Anthony Joshua. E ficou, porque aí só sobram 2 opções. Ele não quis nocautear antes, o porquê eu não sei, ou ele não conseguiu nocautear o Jake Paul antes. E eu acho que as 2 opções colocam o Anthony Joshua numa posição de desvantagem. Beleza? Lembrando que o Jake Paul, depois da luta, já pediu para lutar com o Ngannou. E eu quero ver essa luta. Mas vamos julgar que os 5 primeiros rounds foi por acaso. Vamos julgar que os 5 primeiros rounds não foi porque o Anthony Johnson não quis nocautear, foi porque o Jake Paul conseguiu sobreviver. E aí a gente tem que falar o seguinte, meu brother. O Jake Paul encaixou, sim, excelentes golpes contra o Anthony Joshua. Tá aqui um GIF, eu não sei se a gente vai conseguir parar ou não toda hora para não tomar um copyright, mas tá aqui um dos bons golpes que ele encaixou no Anthony Joshua limpo, que o Ngannou não passou nem perto. Então, teve uma evolução tremenda no boxe, o Jake Paul, nesses últimos 5 anos. A gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele reviveu o boxe. E não só isso, que ele mostrou que com dedicação e milhões no bolso, você pode fazer qualquer camp do mundo, você pode treinar com os melhores treinadores do mundo, você pode mudar a sua carreira. E hoje ele fez 6 rounds de uma luta contra o ex-campeão olímpico e um ex-campeão mundial de boxe. Tá aqui uma das coisas que eu falei, das fintas que ele estava fazendo, das malandragens que ele estava fazendo, e aqui a gente vê ele usando o mama leg, tá? Isso aí foi uma temática na luta. Toda hora mama leg, mama leg, mama leg. De vez em quando ele colocava um single leg, de vez em quando ele colocava um double leg, mas ele catimbou demais a luta e ainda conseguiu sair no 6º round. Era para ele ter sido nocauteado muito, muito, muito antes. Então, vamos dizer que a luta foi 100% honesta. Vamos dizer que o Anthony Joshua não fez o que ele deveria ter feito, que era nocautear no primeiro round, e ficou muito feio para o boxe, na minha opinião. De novo, eu não estou querendo trazer de novo aquelas polêmicas que eu já te falei, mas a minha experiência como fã sempre é ruim quando eu assisto boxe, e eu vou te falar o porquê, velho. As lutas demoram muito entre uma luta e outra. Eu não sei se você percebeu ontem, mas o tanto de tempo que demorou entre uma luta e outra foi absurdo. Beleza? Aí, depois, quando os caras entram no ringue, na última luta, vem uma mulher para cantar pro país de um, depois vem outra mulher cantar pro país de outro, depois toda a luta, sobe todo mundo no ringue, é uma bagunça desgraçada e demora demais uma luta entre outra. Eu acho que para quem tá na arena ali é pior ainda. Então, eu não sei o porquê ainda o boxe é o esporte mais bem pago, eu não sei o porquê que nego vê mais boxe. Inclusive, a luta que teve anterior à do Jake Paul foi uma luta de mulheres em que elas estavam lutando pelo cinturão, e a verdade é que a gente estava em live ali, a gente não conseguiu nem assistir, cara. Eu fiquei até fazendo uma brincadeira, finta agora, dá um golpe agora, porque é muito pouca ação que tem no boxe. Ah, Moicano, é porque os caras são super técnicos, vocês do MMA não sabem dar soco. É verdade. A gente não sabe dar soco. É verdade. A gente não é um boxer. Se você botar um cara do MMA contra um boxer, tá aí o Francis Ngannou para provar. Agora, que é chato é muito técnico, cara. É chato, brother. O cara que tá ligando a TV, ele só quer ver 2 idiotas se batendo, pô. Tá ligado? O cara quer ter entretenimento e muitas vezes na luta de boxe não tem. Até por isso que tem que ter a live para salvar, beleza? Então, tinha que mudar todo o sistema do boxe. O boxe tinha que se tornar mais... É um esporte muito antigo ainda. Tá preso à mentalidade da televisão, à mentalidade do pay-per-view. Vocês vão ter que entender que para as novas gerações não vai ter como, velho.
nego de 18, 16, 20 anos, o cara não consegue acompanhar um vídeo de YouTube que nem esse aqui, cara. O nego tá tudo viciado no TikTok. Como é que você vai esperar 45 minutos para começar uma luta, velho? Mais 20 minutos para anunciar o vencedor. O modelo, para mim, tá errado. O fato das lutas serem muito técnicas também, às vezes, torna a luta chata, como a gente viu diversas vezes. E eu vejo que isso tem que mudar. O grande campeão da noite foi o Jake Paul, por ter mostrado que um cara que nunca lutou boxe, começou a lutar boxe depois de velho, conseguiu durar 6 rounds na mão do campeão peso pesado, beleza? Jake Paul foi o campeão da noite. Agora a gente vai mostrar aqui o Anderson Silva, tá? Estamos aqui com o Anderson Silva. Vamos ver se eu consigo deixar isso aqui menor para vocês verem com tranquilidade. Tá aqui, Spider Silva, 50 anos de idade, lutando contra o Tyron Woodley, muito mais novo, né? Na bomba, eu não sei se vai dar para vocês verem isso aqui, mas na bomba violenta. Deixa eu mudar essa câmera de lugar aqui, ó. Que aí vai dar bom, tá? Quem sabe faz ao vivo. E aí tá aqui, Anderson Silva, colocando uma sequência. Muito se falou disso aqui, ó. Muito se falou disso aqui, velho. Antes dele nocautear, ele deu uma fintinha, pegou aqui no calcanhar, deixou o cara fudido e mostra a genialidade de novo. Spider Silva. Moleque, se liga no movimento, tá? Fez que nem o Kiko, velho. Olha, que nem o Chaves. Lembra o Chaves? O Chaves fazia assim e dava o soco. Ele fingia que dava o soco, dava o chute. Exatamente o que ele fez. Daqui a pouco, ó, jogou, fintou, mandou o gancho, nocautaço. Nocautaço. Anderson Silva voltando aos ringues. Isso mostra que o Anderson Silva não faz isso pelo dinheiro. É impressionante também. O Anderson Silva é outro cara que a gente tem que falar, cara. O cara que nego esqueceu, mas esse cara foi um monstro na época dele. Com certeza não faz isso pelo dinheiro. Tá aí com 50 anos de idade, batendo em caras muito mais novos do que ele e mostrando um físico ainda preparado, ainda treina. E, inclusive, saiu uma matéria dizendo que ele vai ser policial também. Então você vê que ele não faz pelo dinheiro, é um cara que ama a atividade esportiva, é um cara muito foda, Anderson Silva. Também tremenda performance do Anderson Silva. Então é isso. Vídeo feito para falar que o Anderson Silva lutou muito bem, o Jake Paul venceu. É muito difícil acompanhar boxe, mas talvez hoje eu ainda assista a luta do Andrew Tate, tá? Então me deixa saber nos comentários se vocês querem continuar acompanhando, o que vocês acharam dessa luta aí. Se inscreva lá na Moicano TV. Muito obrigado, faça o seu comentário, deixa o seu like. Tamo junto. Os